Pessoal, então como prometido, esse vídeo vai ser sobre o Flexbox, né, o modelo Flex de caixas do CSS. Esse modelo, só um minutinho. Esse modelo ele é relativamente novo, nem todos os navegadores, se a pessoa tiver com um navegador um pouco mais antigo, talvez ele não suporte essas propriedades que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então essa é uma outra preocupação que você tem que ter ao usar coisas recentes, né? Coisas mais novas, tanto do HTML, CSS e JavaScript, tá? Existe um programa que se chama Babel, que serve para resolver esses problemas. Então a gente pode ver ele um dia, mas o Babel ele pega código recente, código que esteja usando os recursos mais recentes da tecnologia, da linguagem, e gera um código compatível com os browsers mais antigos, com uma compatibilidade maior. Tá? Mas de qualquer forma é legal a gente aprender a usar o Flex, né? Eu montei uma paginazinha para a gente poder fazer alguns testes e algumas demonstrações, tá? Então essa página ela tem um container, tá? Tem um H1 aqui que eu deixei, esse H1 aqui, mas ele não vai servir para nada, não vai usar. Ele tem um container, que é uma div, né, uma divisão na página, que eu estou chamando de container. É bastante comum a gente ter um marcador sem semântica, igual ao div, só para a gente poder manipular as coisas que estão dentro. E o Flex, ele precisa de um container para você poder utilizar. Então, sempre que você for usar o Flex, você vai usar um container, você vai entender agora mesmo por que tem que ter esse container. Para esse container eu estabeleci, eu estou usando aqui como seletor o ID, tá vendo? Então vai ser um só, eu dei um ID de container e estou usando como CSS como seletor o ID. Então lembra que tem esse hashtag na frente aqui, né? Eu estou estabelecendo um tamanho para esse container. Se eu tá vendo, 90%, então ficou 10% sem uso aqui. A largura dos elementos de bloco por padrão nos navegadores é 100%. Então se eu não colocasse isso daqui, ele ficaria ocupando toda a largura, todo o espaço disponível no navegador. E o 100% ele acompanha e ele é calculado pelo navegador quando a janela muda de tamanho, né? Muda a sua dimensão. Tá? Eu estou colocando uma altura também de 300 pixels. Então essa altura daqui até aqui do container é de 300 pixels. Se eu não colocar, o comportamento padrão do navegador é ele aumentando para conter todo o conteúdo, para que caiba todo o conteúdo nele. Então, por exemplo, se eu tirar esse 300 px aqui, salvei, atualizei, ele aumenta para caber tudo. Se eu especificar, ele respeita a minha especificação. Nesse caso, agora mesmo a gente vai mexer nisso, ele está bom desse jeito aqui. Tá? Dentro desse container, eu coloquei 3 caixas, tá? 3 marcadores do tipo caixa, do tipo box. Então eu tenho 2 parágrafos, isso é um parágrafo, e outro parágrafo e uma imagem. Então é o marcador IMG. Então é o que a gente está vendo aqui. Isso é um parágrafo, outro parágrafo e aqui uma imagem. Tá? Eu uso o Flexbox para controlar como que as coisas vão ser distribuídas dentro de um container. Então, se eu quiser usar o Flexbox, eu tenho que no container especificar o display como flex. Então eu tenho que vir aqui no container e especificar o display como flex. Se eu salvar, olhar o resultado, ele já muda, porque o padrão do Flexbox é renderizar as coisas em linha, né? Então o Flex Direction é Row. A gente tem várias propriedades que a gente pode usar quando a gente está usando o Flexbox, e eu achei um site bem legal, bem fácil de consultar, com exemplos que eu achei que pode ser útil para vocês. É esse daqui, tá? Origami.com.
projetos Flexbox guia completo. Se você pesquisar no Google Flexbox guia completo, você provavelmente vai encontrar, tá? Então ele mostra aqui uma explicação, as possibilidades e dá exemplo de como você usa isso, né, o HTML, o CSS e como que fica no navegador, tá? Então a primeira coisa que você tem que especificar é o display como flex, igual a gente fez ali, tá? O padrão é o flex renderizar as coisas inline desse jeito, mais como um inline box desse jeito aqui, mas eu posso mudar isso com essa propriedade aqui, flex direction. Esse flex direction ele pode ser column também, desse jeito aqui, tá? Então se eu mudar tudo no container, né? Flex direction para column e salvar, ele passa a renderizar as coisas em colunas, tá? Ok. Eu posso controlar aonde, bom, esse flex wrap aqui é se você vai permitir ou não a quebra de linha quando terminar o espaço para ser exibido. Então aqui tem um exemplo do flex wrap quando ele está habilitado. Então esse teste item 3 aqui pulou para baixo porque ele não cabia. E se você tiver um no wrap, ele vai transbordar desse jeito, né? Ele vai sair para fora do container. Se o container for 100% da largura, talvez parte do elemento fique escondido, né? A pessoa não consiga ver esse elemento. Então essa é uma outra possibilidade. Esse flex flow é só uma forma de você especificar a direção e o wrap ao mesmo tempo. Isso tudo está muito bem explicadinho aqui, tá? É legal de você dar uma lida nessas explicações, não são muito grandes e explica bem como que funcionam as coisas, tá? Esse justify content serve para a gente alinhar as coisas na caixa Flex, tá? E isso é uma das utilidades principais do Flexbox. Muita gente usa Flexbox só para alinhar as coisas. A gente tem uma propriedade text align no CSS, mas que serve só para alinhar texto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser alinhar o texto dentro desse parágrafo, esse texto aqui dentro do parágrafo, eu posso alinhar com o text align. Então aqui dentro da caixa eu posso especificar que o text align é center. E aí vamos ver se funciona. Bom, principalmente esse aqui que vai dar para ver melhor, né? Tá vendo? Ele centraliza o texto. Mas para centralizar a caixa, o text align não funciona, porque ele é text align, é para alinhar texto. Então, isso era uma dificuldade. A gente tinha que fazer uma ginástica danada antes do CSS 3 para alinhar, e o Flexbox facilitou muito a vida do desenvolvedor web nessa hora, tá? Então, se eu especificar aqui o Justify Content como center, ele vai alinhar. Vamos experimentar aqui. Flex Direction Column Justify Content. Vamos voltar ele. Antes vamos voltar para a linha, que é o mais comum da gente querer alinhar as coisas, e talvez fique mais fácil também da gente ver a coisa acontecer. Então, se eu especificar um Justify Content aqui para Center, salvar e olhar o resultado, tá? Se você olhar aqui, ele centralizou os 3 elementos, né? Muitas vezes é um elemento só e você quer só centralizar, e é isso que vai ser usado, né? Eu posso, para essa propriedade, ainda tem umas variações. Eu posso especificar, por exemplo, eu quero space around ou space between, e distribuir o espaço que sobra, ao invés de simplesmente centralizar, colocando todo o espaço, metade aqui, ele pode distribuir o espaço entre os elementos. Então, vamos experimentar. Se eu colocar space around, salvei, olhei, space around, ele distribui o espaço igualmente como se fosse uma margem de cada elemento. Se eu colocar space between, salvei,
resultado, space between, coloca o espaço entre os elementos. Between é entre, né, em inglês. Tá? Se você quiser centralizar na vertical, nesse caso quando está em linha, né? Se estivesse em coluna, tudo se inverteria. A gente teria que usar o justify para o horizontal e o vertical, e essa propriedade align que eu ia comentar agora para o vertical. Mas nesse caso, como eu estou em linha, se eu quiser centralizar na vertical, a propriedade é align items, essa daqui. Tá? Então eu posso especificar align items center e aí centraliza. Então olha só, align items center, salvei. Se eu olhar o resultado, F5, ele centraliza no sentido contrário do eixo de colocação dos elementos, né? Então se eu quiser centralizar na vertical e na horizontal, eu tenho que especificar center para as duas propriedades. Center, salvei, então fica centralizado dentro da caixa. Lembre-se que você sempre vai precisar de um container, que as propriedades mais interessantes do Flexbox, elas são aplicados ao container e não ao elemento em si, tá? E tudo está dentro, tudo sempre tem um container, mesmo que pareça que não. Então aqui a gente colocou parágrafo, imagem, parágrafo dentro de uma div, e a div está funcionando como container, mas esse H1, esse div, eles também estão dentro do container, que é o body, e esse body aqui ele pode receber controles de formatação no CSS como outro marcador qualquer. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês responder a pergunta de como eu conseguiria um layout desse tipo aqui usando Flexbox, tá vendo? Como que a gente conseguiria fazer coisas, porque aqui eu tenho em linha, a gente mudou para coluna, e se eu quisesse coisas misturadas, tipo aqui eu tenho linha, aqui eu tenho coluna, aqui eu tenho coisas misturadas desse tipo aqui, tá? Você conseguiria fazer isso? Bom, poderia fazer dois containers separados dentro de um container maior, e aqui eles estão em linhas, né? Esse daqui a gente tem aqui uma linha, aqui outra linha, né? Essa linha de baixo eu tenho duas colunas, e essa coluna de cá eu tenho duas linhas. Então, se você quiser fazer alguma coisa desse tipo aqui, você vai precisar colocar vários containers um dentro do outro, dividindo em linhas e colunas para conseguir um efeito parecido com esse daqui, né? Na verdade, eu acabei respondendo a pergunta. Pense em como você faria para esse aqui, que é até um pouquinho mais simples como exercício. Para esse lado de cá, quantos containers eu precisaria? Como que eles ficariam? Como ficaria a distribuição dos elementos em linha e em coluna? Isso aí, pessoal. Valeu!